Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e trouxe mais uma ideia bacana para você fazer com espessante acrílico da Corfix. O espessante acrílico é um líquido que a gente adiciona às tintas acrílicas, pode ser fosca, brilhante, até mesmo a metálica e também para tinta para tecido. E a gente pode usar de várias maneiras. Uma das formas que eu mais gosto é com stencil, porque eu acho que é um jeito tão prático da gente trabalhar. Eu não gosto tanto do efeito do stencil, mas quando a gente faz assim em relevo, ele fica tão bonito e usando o espessante acrílico a gente consegue dar até uma cara de espatulado. É bem fácil de fazer e essa sugestão que eu trouxe hoje é uma ideia para Natal. São sacolas, né? Embalagens para você fazer para o Natal, presentes assim mais delicados, né? A pessoa recebe um presente com uma embalagem dessas e já vê que teve todo um cuidado, um carinho especial. Mas essa ideia, gente, vale para muitas outras peças. Você pode fazer em caixas de cartonagem, de MDF. Aqui eu estou usando uma sacola de craft, sacolinha de papel. E você pode fazer também em peças diferentes que não sejam de Natal, obviamente, depende do tema que você quiser. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi fixar o stencil na sacola com fita crepe para não grudar. E aí, então, eu vou preparar as tintas. Para cada uma colher de chá de tinta acrílica, você vai adicionar umas 3 gotas do EPAC. Aqui para o amarelo, eu coloquei uma quantidade bem pequena, porque eu vou usar pouco. Então, eu nem coloquei uma colher de chá, estou usando mais ou menos 1/3 de colher de chá. Vou colocar uma gotinha só. A quantidade de EPAC, obviamente, ela vai dar uma consistência mais espessa, quanto mais você usar. Porém, a gente nem deve usar muito EPAC, porque aí a gente pode comprometer a fixação da tinta. Então, basta uma gota para essa pequena quantidade e assim você mistura com uma espátula e você já vai perceber que a tinta muda de textura. Ela fica como se fosse uma textura de tela mesmo, né? Um relevo. E é muito legal porque a gente pode fazer técnicas, né, combinadas, misturar efeitos bem legais. Eu gosto de usar uma espátula de metal para aplicar porque eu acho que ela dá mais firmeza. E aí, então, eu pego essa mistura da tinta, né, com o EPAC e passo aqui no primeiro desenhinho desse stencil de Natal, que é a estrela. Então, eu usei amarelo ouro, coloquei uma gotinha de EPAC e já fiz. Agora, eu vou fazer o resto da árvore. Então, eu vou preparar as cores de tinta. Eu vou trabalhar com 2 tons de verde. É o verde grama e o verde seco. Não, desculpa, é o verde kiwi e o verde grama. Esse mais claro é o verde kiwi. Então, lembrando que para cada uma colher de chá, eu vou colocar 3 gotas de EPAC, né? A empresa até recomenda, né? Na embalagem, 2 a 3 gotas. Eu normalmente coloco 3, acho que fica bem legal. Misturo bem, tá? Com uma espátula mesmo. E aí, na hora, assim, depois de alguns segundos, você já sente a tinta com uma consistência diferente. Ele é o EPAC, espessante acrílico, é da marca Corfix. E as tintas que eu tô usando aqui são a Decorfix Fosca, que é a tinta acrílica decorativa da Corfix, né, com acabamento fosco. Você pode usar também com acabamento brilhante e com acabamento metálico. Porém, no caso do metálico, ela perde um pouco o efeito metalizado, mas dá para usar também. Tá? Aí eu vou aplicar com a espátula de metal exatamente da mesma maneira como eu já fiz. E aí, você até pode misturar as cores. Eu vou fazer isso. Eu vou misturar um pouco desse verde com um verde mais escuro e vou fazer um verde intermediário, né? Assim a gente consegue criar cores, né, as mais variadas. Eu mostrei num vídeo da semana anterior uma ideia também com EPAC, mas aplicando na tinta para tecido e trabalhando com stencil sem o relevo, né? Que no caso do tecido a gente usa um pincel tipo brochinha para aplicar
e fica bem legal. Então depois você dá uma olhada, que eu vou colocar aqui abaixo na descrição desse vídeo o outro vídeo para você usar, para você ter uma ideia de outra maneira de usar esse espessante acrílico. Então ele é um produto super legal e eu percebo assim nas minhas aulas, quando eu fiz uma live apresentando esse produto, eu percebi que muitas pessoas não conhecem. E é um produto tão bacana, gente. Eu tenho até um pequeno móvel aqui no meu ateliê que eu fiz com stencil também, usando o EPAC. Ele fica tão bonito. Eu tenho ele acho que faz uns 15 anos. É um produto super durável, resistente. Depois que a tinta seca, você pode fazer o acabamento. No caso do móvel, eu fiz com cera em pasta incolor, que é um acabamento que eu sempre uso. E no caso aqui do papel, não precisa fazer nada. Assim que você terminar a aplicação, você só vai ter que aguardar a secagem, porque a tinta já fixa perfeitamente em qualquer superfície que seja aderente. E nesse caso, não é o tecido, né? Porque no tecido a gente deve usar a tinta específica. Olha que legal que ficou o efeito. As duas cores, né? Os dois verdes, um claro e um escuro. Pode ser o verde que você preferir. E agora eu preparei 2 tons de cerâmica, a cerâmica clara e o terra de siena, para fazer o vasinho. Então, eu recomendo que você prepare as tintas pequenas quantidades, porque a tinta, depois que a gente preparou com EPAC, ela não pode ser guardada, a gente tem que usar toda a tinta. Então, não adianta fazer uma quantidade muito grande se você não vai usar, né? Então, prepare apenas a quantidade que você imagina que você vai precisar. E agora vem uma dica super importante. Assim que você terminar de aplicar as tintas no stencil, você tem que retirar o stencil, tá? Não deixa, a gente não pode deixar o stencil secar junto com a tinta, porque aí ele gruda. Então, assim que você terminar, retira o stencil, olha, fica perfeitinho, fica com relevo, parece até um espatulado de tinta a óleo, né? E esse excesso de tinta que ficou no stencil, você retira, limpa com um papel toalha e depois lava o stencil, tá? Lava bem com água, uma esponjinha, um detergente neutro, para você reaproveitar o stencil, não deixa secar lá não. A tinta aqui na sacolinha de papel vai secar, vai demorar um pouco mais para secar. Eu gosto de deixar sempre umas 24 horas secando. E ó, esse é um modelo já terminado e seco. Vocês estão vendo que o úmido, ele tem um certo brilho, mas depois que seca, a tinta fica completamente opaca, né? Ela não tem brilho, porque eu usei a tinta fosca. Então, ó, só vou reforçar mais uma vez a informação importante aqui. Você tem que retirar o stencil com a tinta ainda úmida, tá? Não deixa secar com o stencil, porque aí o stencil vai grudar. Lava bem seu stencil, né? Retira toda a tinta, lava com uma esponjinha. O EPAC e as tintas acrílicas, eles são solúveis em água, né? E aí você vai poder usar o seu stencil quantas vezes você quiser. Olha, essas embalagens dá pra gente fazer, porque em um dia, né, você faz num dia, deixa secar, no dia seguinte vai estar pronto. Dá pra fazer cartões, dá pra fazer peças decorativas, enfim. Aproveita aí que ainda dá tempo de você fazer umas coisas bacanas para esse Natal e experimente o EPAC, espessante acrílico da empresa Corfix, combinado, né, com as tintas acrílicas decorativas. Procure aí um stencil bem legal, né? Ou você mesmo pode produzir. Olha esse outro modelo de pinheirinho, super diferente, eu usei até o vermelho, né, para fazer as bolinhas, fica bem bacana. E surpreenda nesse Natal com embalagens personalizadas e originais. Olha, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aqui embaixo seu like, seu comentário, inscreva-se no meu canal, acompanhe minhas lives toda terça-feira às 20 horas e também o meu perfil no Instagram, Cristina Bottalo. A gente se vê por aí.